Olá, seja bem-vindo. Sexta-feira, 18 de junho, bom dia para você que nos acompanha. Agora são 9h02 e está no ar o Bom Dia Jacareí com as principais notícias da nossa cidade. A gente começa trazendo os números da pandemia aqui no município. Segundo a última atualização divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde, foram registrados até o momento 21.956 casos de Covid-19. Desse total, a gente tem aí 20.822 pessoas que já se recuperaram da doença. Ainda aguardam o resultado do exame 5.888 pessoas e já são, infelizmente, 659 vítimas da doença. Em relação ao tratamento hospitalar, são 97 pessoas internadas. Dos casos confirmados, são 74 internações, sendo 35 em UTI, e dos casos suspeitos, são 23 pessoas internadas e até o momento 6 permanecem na UTI. Somados os números entre hospitais públicos e privados, a ocupação então é de 76% em leitos de UTI, 69% em enfermaria e de 30% em suporte ventilatório. Sobre a vacinação, já foram 104.632 doses aplicadas, ou seja, 32,14% da população tomou a primeira dose da vacina e outros 12,31% já está completamente imunizado com a segunda dose da vacina. E a partir de hoje, dia 18, as unidades básicas de saúde e também as unidades municipais de saúde da família também vão aplicar a vacina contra a Covid-19. Só ressaltando então que até ontem eram 4 pontos de vacinação e pedi para o pessoal já tirar a arte da tela e justamente para evitar aglomeração, agora a Prefeitura aumentou esses postos, esses pontos de vacinação para todas as unidades básicas de saúde. Então a lista completa você encontra nos canais oficiais da Prefeitura e claro, a gente traz sempre essas informações aqui na TV Câmara para você. Hoje a nossa conversa é com o Renato Coelho, que é mestre e doutorando em multimeios pela Universidade Estadual de Campinas, graduado em comunicação social com habilitação em cinema pela Fundação Armando Álvares Penteado e atua como coordenador e também professor de cinema e audiovisual. E a gente conversa com ele hoje justamente que é Dia do Cinema Nacional. Renato, bom dia, seja bem-vindo. Tudo bem, Leilane? Bom dia, agradeço o convite. Obrigado. Tudo jóia. É importante, né, a sua presença aqui hoje, justamente que é um dia importante para a gente justamente ressaltar, né, a relevância, a qualidade, a trajetória do cinema brasileiro. A gente sabe que tem muita informação para falar, mas eu queria que, de forma resumida, você contasse um pouquinho dessa trajetória, né, aqui do nosso cinema nacional. Bom, vamos lá. O cinema brasileiro, assim, ele já começa pouquíssimo tempo após o advento, de fato, do cinema na Europa, na França, né? Nos Estados Unidos, por volta de 1896 já, as primeiras exibições, né? Em 1897, então a gente está falando de finais do século XIX, os primeiros filmes, né, tomadas de cenas naturais ou de cidades, né, aqueles filmes bem curtinhos, tipo A Chegada do Trem à Estação, né, como lá na França teve A Chegada do Trem à Estação de La Ciotat, dos irmãos Lumière, aqui no Brasil teve A Chegada do Trem à Estação de Petrópolis, por exemplo, como teve pelo mundo inteiro, né. A partir daí se estabelece um mercado exibidor, sobretudo já nos anos 10, né, um pouco antes, mas nos anos 10 ainda do século passado, os primeiros filmes ficcionais, nos anos 10 e 20, os chamados ciclos regionais, então tinha ciclo em Recife, em Pelotas, em Cataguases, Minas Gerais, Campinas e por aí vai, né, enfim, os realizadores eram aventureiros mesmo que estavam, né, enfim, começando a fazer filme aqui no Brasil como pioneiros. A partir dos anos 20 já existe um mercado exibidor muito sólido, né? E aí, a partir dos anos 30, os chamados estúdios, quer dizer, a Cinédia, depois a
a Atlântida Cinematográfica, em São Paulo, Maristela, Vera Cruz, né, a tentativa de um cinema industrial. Depois, nos anos 60, o cinema brasileiro vai começar a ter um impacto maior nos festivais de cinema pelo mundo, com o cinema novo, né? Nos anos 70, o cinema financiado, produzido pela chamada Embrafilme, né, que era a empresa brasileira de cinema daquele período, que surge em 69, que valorizava um tipo de cinema mais comercial, diálogo com o público, cinema histórico. Na cidade de São Paulo, a chamada pornochanchada, ali na região da Luz, Santa Efigênia, a Boca de Cinema, né? Até que nos anos 80 tem um grande declínio, né, dessa produção toda, mais para o final dos anos 80. Nos anos 90, aqueles anos em que quase não se produzia o filme, ou se terminavam os filmes que vinham sendo produzidos nos anos anteriores. E a partir de meados dos anos 90, chamada retomada, né, que aí vai crescendo, vai ficando cada vez mais forte, com as políticas de incentivo também, sobretudo a partir de início dos anos 2000, e nos anos 2010 também o cinema brasileiro fica muito forte. A gente também, hoje em dia é difícil a gente separar cinema para sala de cinema de audiovisual, né? A gente pensar a própria televisão, primeiro a TV a cabo, a internet, o streaming, as séries, tudo isso. Mas o cinema brasileiro cresceu muito nesses últimos 25, 26 anos, né, o chamado pós-retomada, tanto em número de filmes produzidos, como o próprio os próprios valores também gerados pela economia, né, enfim, tudo isso, e também em termos de representar o Brasil nos grandes festivais mundiais, né? Então a gente tem muitos filmes exibidos e premiados em grandes festivais de cinema, Berlim, Cannes, e por aí vai pelo mundo inteiro, né? Então a gente pode dizer que essa retomada, né, a partir ali do final dos anos 90, que a gente conseguiu de fato ter essa volta e esse reconhecimento, tanto nacional quanto internacional, né? Eu, na minha memória aqui, né, leiga, que sou só apreciadora, me lembro bem do momento muito marcante que foi a Central do Brasil, né, que levou o nome do nosso cinema mundo afora. Então, essa retomada foi justamente o momento que, peraí, o cinema brasileiro está fazendo diferença e está fazendo acontecer. Sim, com a retomada o cinema volta, né, e vai ficando cada vez mais forte, cada vez mais sólido, né? Os primeiros filmes, o Carlota Joaquina, né, dirigido pela Carla Camurá, o Central do Brasil, que foi muito marcante, né, dirigido pelo Walter Salles, filmes como Cidade de Deus, enfim. Agora nem todos os filmes vão chegar tanto ao público quanto esses, né? Esses acho que são exemplos de filmes que tiveram reconhecimento tanto pela crítica, né, e reconhecimento tanto dentro como fora do Brasil, como também pelo público, né? O cinema brasileiro tem muitos filmes que acabam tendo esse reconhecimento mais do próprio meio cinematográfico, um público talvez mais de nicho, os cinéfilos, enfim, os críticos e os próprios festivais, e muitos filmes não acabam chegando nem ao grande público, a gente pode dizer ao público em si, né? Acabam não dialogando tanto com o público brasileiro, né? Perfeito, então peço licença a você, daqui a pouco a gente volta justamente para falar dessa importância da acessibilidade também, né, do público ao cinema. Até já então, Renato. Bom, e neste ano o estado de São Paulo apresentou mais de 3.000 registros de estupros, sendo 75% desses casos com crianças. O abuso infantil é uma triste realidade no nosso país e para combater esse tipo de crime é necessário uma rede inteira de proteção. Em média, são 34 casos de estupros por dia no estado de São Paulo. No primeiro trimestre deste ano, foram registrados 3.113 casos desse tipo de violência, sendo que 75% das vítimas eram crianças.
O abuso sexual infantil é definido na lei como crime de estupro vulnerável com menores de 14 anos. Infelizmente, é uma realidade muito comum no país. Abuso infantil é tudo aquilo que expõe uma criança ou adolescente a uma situação libidinosa, a um ato libidinoso com alguém mais velho que ele, né, que pode ser talvez até mesmo outro adolescente ou uma pessoa adulta. Então, não necessariamente precisa ter um contato físico para ser considerado abuso. Às vezes, uma exposição a cenas, fotos, vídeos pornográficos. Para ajuda, é fundamental ouvir as crianças e estar atento à apresentação de sinais como perturbações do sono, medos excessivos e mudanças de comportamento. Outra situação que pode acontecer é, por exemplo, ela passa a ter conversas, brincadeiras, comportamentos sexuais que não são apropriados para a idade dela. São coisas de um estágio mais avançado do desenvolvimento, né? Especialistas alertam que 80% desses crimes acontecem dentro da própria família, o que impulsiona a subnotificação, ou seja, quando a denúncia não é realizada de forma efetiva. Então, ela só vai falar disso uma única vez. E a gente pede também para os pais, a criança contou, não fica toda hora. Mas é verdade, contou, acabou. Vem na delegacia, não precisa trazer a criança na delegacia. Vem a mãe aqui, a gente vai fazer o boletim de ocorrência, vai mandar um e-mail lá para a Família Segura para fazer a escuta especializada da criança e o inquérito segue seu rumo, seu ritmo normal. Em Jacareí, somente nesse primeiro semestre, foram realizadas em torno de 60 escutas especializadas sobre violência sexual com crianças e adolescentes, por meio do Programa Municipal Família Segura. A escuta especializada ela tem a intenção de cuidar, de orientar, de proteger. Então, todos os encaminhamentos vão ser, por exemplo, para um acompanhamento psicológico que a criança ou alguém da família precise, o atendimento médico, encaminhamentos para os serviços da assistência social. Para a psicóloga Cristina, eliminar a violência sexual infantil exige não só um trabalho de queixa, mas de educação. É que a gente consiga fazer com que a criança reconheça situações de potenciais situações de risco, de violência, né? Ela consiga resistir, né? E ela consiga relatar. Então, a gente trabalhando na perspectiva dos 3 R's, né? Reconhecer, resistir e relatar. Então, é como se a criança ela fosse essa heroína da própria história, autora da própria história, em que ela fala, eu não quero que isso aconteça comigo. A resposta é o asseguramento na rede de proteção. É possível ter acesso a todos os serviços da cidade no telefone da Família Segura, 3955-9180. Para denúncias de abuso sexual infantil, Disque 100. A Delegacia da Mulher também está de portas abertas para acolhimento. No caso do boletim online, entre no site delegaciaeletronica.policiacivil.sp.gov.br. É assunto difícil, mas preciso denunciar também, né? A gente volta então aqui com a nossa conversa com o Renato Coelho, que é professor de cinema e também audiovisual, para falar sobre o cinema nacional. Renato, no cinema brasileiro a gente vê muito caracterizado o caipira, né? A gente lembra dos filmes de Mazzaropi lá atrás, a gente vê muita questão da favela sendo também mostrada no cinema. Isso tudo tem uma explicação? É um reflexo, talvez, da nossa sociedade que vai para as telas, para as produções audiovisuais? Penso que sim. Acho que uma vontade, né, das pessoas que fazem cinema, os cineastas, os realizadores, de representar o que muitas vezes não está né, esses temas eles não estão no cinema, né, no cinema norte-americano internacional, porque são eminentemente brasileiros. Muitas vezes também assim a grande mídia ou a televisão mais de massa não vai abordar, né, de uma forma seja realista ou seja mais próxima, enfim. Então acho que tanto filmes que se passam em comunidades, né, nos interiores do Brasil, Nordeste, né,
em pequenas cidades também, né, ambientes urbanos, enfim, também. E acho que essa representação mais caricata, seja do caipira, né, essa tradição vem muito do próprio cinema. A gente pensar o início das comédias, né, o cinema mudo, Chaplin, Buster Keaton e por aí vai, e um reflexo disso aqui no Brasil também, né, onde o gosto do povo brasileiro tem muito disso, né, de gostar de comédia, de se ver representado, de dar risada, assim, né, entre aspas, com a sua própria representação. Então, acho que esses grandes atores vêm, né, também da chamada chanchada, como Oscarito, Grande Otelo, tantos outros, né? O próprio Mazzaropi, que tem essa questão muito forte com o circo também, né? Que estava muito arraigada à cultura do interior paulista, né? E de Minas Gerais. Então, assim como o Chaplin lá... enfim, né, vinha do teatro de rua, naquele ambiente e tal, o Mazzaropi aqui no Brasil vinha justamente desse ambiente de circo, né, circense. Então, acho que é isso. E é meio que uma via de mão dupla, né, que enquanto a sociedade influencia o cinema, em contrapartida o cinema também influencia a sociedade. Sim, acho que enquanto arte, enquanto cultura, né, acho que tanto o cinema é uma forma de representar, de enxergar o mundo, é uma janela pro mundo, para as histórias de lugares, para a vida de pessoas, né? A própria mudança do mundo vai influenciando a própria arte, né, a própria cultura e o próprio cinema. Então, certamente é uma via de mão dupla, sim. Perfeito, a gente volta a conversar contigo daqui a pouco. Até mais, Renato. Bom, e o governo de São Paulo anunciou ontem o lançamento de um novo programa social, que é o Vale Gás, que pretende auxiliar famílias em situação de vulnerabilidade na compra de botijão de gás de cozinha. Segundo o governador João Dória, o programa vai beneficiar cerca de 500 mil pessoas em 82 municípios do estado e vai receber, então, um investimento de mais de 31 milhões de reais. Serão oferecidas 3 parcelas bimestrais do benefício no valor de R$ 100 cada, entre os meses de julho e dezembro deste ano. O pagamento da primeira parcela do benefício está previsto para ocorrer lá no dia 20, né? No dia 20 do mês que vem. Então, dia 20 de julho, o pagamento da primeira parcela. Terão acesso ao programa as famílias inscritas no CadÚnico sem Bolsa Família e com renda mensal per capita de até R$ 178. Para saber se é elegível no programa, basta então digitar o número do NIS, que é o número de inscrição social, na ferramenta de consulta disponível no site do programa Vale Gás, que é o valegas.sp.gov.br. O campus de Jacareí do Instituto Federal de São Paulo está com inscrições abertas para vestibular de uma nova turma do curso de Pedagogia. E quem nos traz mais informações ao vivo é a Nayara Francesco. Nayara, bom dia, por favor, quais as informações? Bom dia, Leilane, bom dia a todos que acompanham o Jornal do Bom Dia Jacareí. Isso mesmo, as inscrições para o vestibular do Instituto Federal de São Paulo, campus daqui de Jacareí, para o curso, né, de Educação Superior em Pedagogia, com habilitação em licenciatura, já estão abertos e vai até o dia 22, ou seja, até terça-feira que vem. E a inscrição para este vestibular é feita somente de maneira online, Leilane, pelo site processoseletivo.ifsp.edu.br. E para ingressar nesse curso, o candidato ele deve ter realizado o Exame Nacional de Ensino Médio, o Enem, dos anos de 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, porque será exclusivamente usada a nota do Enem para classificar os interessados, os candidatos para esse curso. Ao todo serão ofertadas 40 vagas e já tem data para início das aulas, será no dia 5
de agosto. O curso ele tem duração de 8 semestres, ou seja, 4 anos, e ele será no período noturno, das 7 horas da noite até as 10h35. Esse curso, Leilane, do IFSP, em Pedagogia, ele é presencial, mas por enquanto ele está sendo realizado na modalidade remota até durar a pandemia da Covid-19. A lista preliminar de inscritos será divulgada no dia 28 e para entrar com recurso, caso o seu nome não esteja nessa lista, você precisa ficar atento aos dias 29 e 30 de junho. A análise desses pedidos de recurso serão divulgadas no dia 1 e 2 de julho. Já a classificação e convocação para as matrículas será divulgada no dia 6 de julho. Já as matrículas efetivamente serão feitas entre os dias 12 e 16 de julho, do mês 7. E caso você não consiga uma vaga dentro deste período, é só você ficar atento após o dia 21 de julho, porque é possível que tenha vagas remanescentes. Em caso de dúvida, se você quer ver esse calendário com essas datas completas, é só mandar um e-mail para o Instituto no matricula.jcr@ifsp.edu.br ou pelo WhatsApp 12 21 28 52 16. Leilane? Obrigada pelas informações. As campanhas do agasalho já começaram aqui na cidade. Diversas organizações estão arrecadando blusas e cobertores para auxiliar famílias que vivem em situação de vulnerabilidade. E para ajudar, basta procurar um dos pontos e entregar a doação. A chegada das baixas temperaturas traz uma realidade difícil para quem não tem dinheiro sobrando para comprar agasalhos. O frio impacta principalmente os mais vulneráveis. A fim de auxiliar 486 famílias do bairro Lagoa Azul 2, o projeto Mãos Abertas está realizando uma campanha para arrecadar cobertores e agasalhos. Essas comunidades em situação de vulnerabilidade, elas são muito esquecidas e a condição de vida dessas pessoas ela é muito precária. Os barracos, na maioria das vezes, são de madeira, o que faz com que o frio fique muito mais intenso, né, dentro dessas famílias. E as situações são de vulnerabilidade, então muitas vezes elas não têm nem o alimento, quem dirá para comprar, o agasalho. É necessário lembrar que as peças precisam estar em bom estado. Assim, quem ganha uma blusa ou um cobertor recebe não só algo material, mas um presente de quem abriu o coração e doou. O grande problema é que as pessoas às vezes têm o pensamento de aquilo que não me serve eu dou. E a gente não consegue tá levando roupas rasgadas, roupas furadas, porque tudo isso traz mais ainda esse sentimento de exclusão, invalidar a existência dessa pessoa. Eu acho que quando a gente leva um presente cheirosinho, bonitinho, quentinho, a gente está dando dignidade, falando, olha, você também tem valor. A arrecadação está acontecendo em diversos pontos da cidade. Comércios e empresas que abrem as portas para receber as doações são também agentes colaboradores para o sucesso da campanha. É importante as pessoas cederem os espaços, né, para que as pessoas saibam como e onde ajudar. Eu acredito que tenha muita gente querendo ajudar, que já conhece os trabalhos do pessoal do Mãos Abertas e que querem doar, mas não sabem como nem onde. Então, acho bem importante as pessoas entrarem em contato, né, com a Aline e cederem os espaços para que mais pessoas consigam ajudar. Para ajudar é fácil. Basta entregar as doações nos pontos de arrecadação, que ficam no centro da cidade, nas ruas Barão de Jacareí 454, Vicente Esquema 57 e Avenida Siqueira Campos, número 955. E no bairro Jardim Paraíba, na Avenida Major Acácio Ferreira, número 722. Se possível, ajude. A gente volta então a falar sobre cinema brasileiro com o Renato Coelho. Renato, você já participou de diversas produções, né? Você até me mandou uma lista de muita coisa que você já produziu, já ajudou a produzir. Mais do que ninguém se sente na pele as dificuldades, né? Esses grandes desafios.
Quais são os principais? É burocrático? É orçamento? Para quem quer realizar cinema hoje no Brasil, o que é preciso, né? O que é preciso superar de obstáculo? Então, a gente sabe que o cinema ele é uma atividade cara, né? Que acaba custando bastante dinheiro. Mesmo aqui no Brasil, a gente fala em um longa-metragem de baixo orçamento, em torno de R$1 milhão, né? Então, o mais complicado mesmo é conseguir os recursos, é conseguir orçamento. Para conseguir esses recursos, a gente lida também com toda uma burocracia, seja via leis de incentivo, via editais, né? Mas a principal questão é essa, né? Que a gente não tem, de fato, aqui no Brasil, uma indústria do cinema como existe nos Estados Unidos, ou na França, ou no Japão, enfim. E o cinema brasileiro, para que ele exista, ele precisa desse incentivo de verbas públicas, né? Lógico que um filme sendo realizado, ele acaba fazendo com que a economia se mova, né? Pagando as pessoas, pagando pelos serviços, gerando toda uma economia, pagando impostos também, e por sua vez gerando verbas também, né? Mas é fundamental isso. E hoje, mais do que nas últimas décadas, existe essa dificuldade pela própria postura do governo brasileiro em relação à cultura em geral e ao cinema. Assim, hoje é um panorama mais difícil do que anos atrás, para quem quer fazer cinema no Brasil. Mais doído ainda é que nessa época, né, de pandemia, todo mundo mais recluso, mais em casa, a gente conseguiu de fato perceber a importância, né, que a cultura tem para nos manter sãos, eu acredito, né? Acho que você que trabalha com essa questão cultural também consegue ter essa visão, que nessa pandemia, sorte a nossa ter cultura para que a gente consiga, né, desenvolver nosso cérebro, nosso sentimento, para que a gente consiga se manter um pouquinho são durante essa luta toda contra a Covid. É verdade, concordo totalmente, né? O que seria da gente sem a música, sem o cinema, sem o teatro, enfim, e todas as artes, né, e a cultura, realmente. De valorizar, né? Renata, a gente vai fazer um intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta a conversar, então. Então é isso, gente, vamos para um intervalo, em breve nós voltamos, até já. Estamos no pior momento da pandemia, mas para auxiliar uma parcela da população menos favorecida, estamos lançando uma campanha: Vacina contra a Fome. Quando chegar a sua vez de se vacinar, você poderá doar qualquer alimento da cesta básica, arroz, feijão, macarrão, no próprio posto de vacinação. Mas não é obrigatório, é opcional. Ajudar ao próximo também é uma forma de salvar vidas. A educação é um direito de todas as crianças e todos sabem a importância que ela tem. Mas é crime não proporcionar educação formal aos filhos? Sim, e tem lei para isso. O crime é o de abandono intelectual. É quando os pais negligenciam a educação primária dos filhos na idade certa ou não dão outra forma de instrução. A pena é de até 1 mês de prisão ou multa. Acompanhe mais aqui na TV Justiça e nas nossas redes sociais. Para você não ter que tirar o carro da garagem e sair de casa, o Detran de São Paulo disponibiliza mais de 60 serviços online. No site, você consegue renovar ou pedir segunda via da CNH, fazer licenciamento, pedir transferência, registrar veículos novos e muito mais. Acesse detran.sp.gov.br. É o Detran inovando para você resolver tudo o que precisa, sem colocar a saúde em risco. Respeito à vida. Fique em casa.
esporte me ensinou muitas coisas. Uma delas é que não vale a pena usar substâncias proibidas. Como treinador, não canso de aconselhar. Bloqueie qualquer jogo sujo. Corte qualquer vantagem desleal. A dopagem prejudica a saúde do atleta e o próprio esporte. Todo mundo acaba perdendo. É por isso que o controle de dopagem é tão importante. O caminho correto vai levar você mais longe. Jogo Limpo. O controle de dopagem joga a seu favor. Nove 9h33, estamos de volta e agora a gente confere um pouco do trabalho realizado pelos vereadores aqui no nosso Momento Legislativo. O primeiro destaque de hoje, do vereador do Republicanos, Rogério Timóteo, ele enviou indicação ao prefeito Isaías Santana pedindo capina, limpeza e revitalização de uma área de lazer que fica na rua Dinamarca, no bairro Jardim Colônia, na região sul da cidade. Próximo destaque de hoje, do vereador Roninha, do Partido Podemos, enviou pedido de informações também ao prefeito sobre problemas estruturais e também o cronograma para a instalação de lâmpadas de LED no interior do mercado municipal. E o último destaque de hoje, do vereador Valmir, do Parque Meia Lua, do Partido Democratas, ele enviou pedido de informações também ao prefeito sobre a falta de manutenção na calçada da rua Irajoroga, que fica ali ao lado da Escola Infantil Pequenos Gênios, no bairro Jardim Luiza, na região leste da cidade. Lembrando que todas as informações relacionadas ao Poder Legislativo você acompanha em nosso site, que é o jacareí.sp.leg.br. Agora a gente volta aqui para a nossa conversa com o Renato Coelho, que é professor de cinema e também audiovisual. Renato, lá no comecinho da nossa conversa você citou a questão da acessibilidade, né? Que muito conteúdo produzido não chega ao grande público. A gente viu uma reviravolta, né, nos últimos anos com as plataformas de streaming, que agora a gente pode ir ao cinema dentro da nossa própria casa. Essas plataformas, elas, de certa forma, colaboram para essa acessibilidade do conteúdo? Olha, Leilane, se a gente for pensar, né, na própria questão financeira, né, porque a gente sabe que os ingressos em salas de cinema mesmo, eles estão muito caros, né, então é muito difícil com o salário que uma pessoa, uma família tem, conseguir frequentar muitos filmes. Já os serviços de streaming vão ter um valor, né, fechado que você paga por mês e dá acesso a muitos filmes, né? Produções estrangeiras do mundo inteiro e produções brasileiras também. Fora essa, né, se não tem aquela coisa legal, pelo menos pra gente que é de cinema, e que faz cinema, a gente gosta muito da coisa da sala escura, dessa experiência com mais pessoas, coletiva, vendo um filme durante 1h30, 2 horas, ininterruptamente, né? Essa experiência de ir ao cinema, assim. Nesse sentido, o streaming, ele compete, né, com essa experiência, mas assim como a própria televisão competiu, e até hoje também tem, né, os filmes exibidos pela TV, a própria TV a cabo, a própria internet, né? E com o streaming não seria diferente. Mas acho que que no sentido de ter acesso a filmes e a conteúdo audiovisual, as plataformas de esse papel, sobretudo nessa pandemia, né, como você levantou aqui, é algo que a gente percebeu muito, né, e que certamente pós-pandemia vai ter né, a gente ainda vai ver como a coisa fica, essa mudança, né. Mas é uma nova forma de se fruir o cinema, né? Eu confesso que eu tô com saudade, viu, Renato, de poder participar dessa coletividade, de ir para um cinema. Eu já tô desde, sei lá, mais de 1 ano e meio sem ir ao cinema, né, por conta da pandemia, claro. Aproveitando esse gancho, né, dos streamings, que a gente fala muito em cinema, longa-metragem, de filmes aí com 1h30, 2 horas, mas a gente também vê essa questão da alta qualidade na produção de seriados, né, inclusive muitos brasileiros também, né,
Renato, então, a gente pode considerar, né, para você que é da área, é considerável essas produções de seriados, às vezes, minissérie também, elas são consideradas produções cinematográficas ou tem, de fato, uma separação? Olha, acho que antes essa separação era maior, né? Porque o cinema, ele era feito em película, com uma qualidade de imagem que era muito diferente da qualidade de imagem que o vídeo tinha, por exemplo, 15 anos atrás, né? O vídeo, e depois começa o vídeo digital. Hoje a gente já fala numa cinematografia digital, então em termos de equipamentos, qualidade de imagem em si, se filma uma série, uma novela, um reality show, um telejornal e um filme com equipamentos que não são necessariamente tão diversos, né, em termos de qualidade, textura de imagem. E sobretudo com a internet, o streaming, o que a gente pensa hoje como audiovisual, né, englobando tudo isso, televisão, TV aberta, TV paga, conteúdo para internet, streaming, cinema, curta, média, longa metragem, tudo isso fez com que a coisa fique um pouco mais assim, não necessariamente tudo parecido, mas a gente tem, por exemplo, nas séries de TV ou nas séries para streaming, uma linguagem muito parecida com a linguagem cinematográfica. E aí os próprios filmes começam a ser influenciados também pela linguagem dos seriados. Ou a partir de um filme existe um seriado, a partir de um seriado se lança um filme. Em vias de regra, são produções distintas, diferentes, né? Porque um filme de longa-metragem ele é feito com 1h30, 2 horas, 2 horas e meia, para ser visto de uma vez só, mesmo que ele tenha uma continuação, e hoje a gente né, vê, enfim, essas franquias e filmes, né, que a gente tem várias, né, tem o 1, o 2, o 3, ou então algum subtítulo, né? Bom, isso sempre teve também, mas é diferente de uma série para televisão ou para streaming, né? Que aí você tem a coisa de temporadas, enfim. Mas a linguagem, ela está cada vez mais próxima em termos de... Né, e isso acho que tanto para quem estuda cinema e faz, como para o público em geral, é algo um tanto perceptível, né? Como as coisas vão se encontrando. Então a gente tem, enfim, existem séries brasileiras, internacionais, com uma qualidade que é totalmente assim, entre aspas, uma qualidade de cinema, assim, a gente pode dizer, né? Licença você mais uma vez, daqui a pouco a gente volta para finalizar a nossa entrevista. Mudando de assunto, agora a gente volta a falar sobre oportunidade na educação. O Senai está com inscrições abertas para o curso técnico gratuito semipresencial. Nesta modalidade, 80% da carga horária é realizada online e somente 20% presencial. No total, são 190 vagas para a região metropolitana do Vale do Paraíba. Segundo a entidade, é necessário que os candidatos tenham concluído, no mínimo, a primeira série do ensino médio ou que estejam matriculados em cursos que lhes permita concluí-la até então a data de início das aulas e que tenham também, no mínimo, 14 anos de idade. Para Jacareí, estão disponíveis vagas para o curso de eletromecânica. As inscrições vão até o dia 28 deste mês e devem ser efetuadas no endereço eletrônico do Senai São Paulo, que você vê aqui na nossa tela, que é o www.sp.senai.br. E mais uma vez, o Jacareí Rugby está desenvolvendo uma campanha para arrecadar cobertores e todo mundo pode ajudar. Quem nos traz mais informações é a Isabela Correia. A gente volta então a falar sobre doações. Isa, bom dia. Como participar da campanha? Bom dia, Leilane. Bom dia a todos que nos acompanham aí de casa. A gente entende que esse momento de frio é um período que afeta diretamente a população mais vulnerável. Pensando nisso, Jacareí Rugby desenvolveu a campanha do cobertor, que já começou e vai até o dia 30 de julho. Quem está aqui com a gente para trazer mais informações é o Valdir Lemes, que é presidente do Jacareí Rugby. Seja bem-vindo, seu Valdir.
É um prazer estar com vocês da TV Câmara aqui, né? E muito obrigado aí para divulgar a nossa campanha de cobertores. Valdir, eu gostaria que você começasse comentando um pouquinho sobre o objetivo dessa campanha do cobertor. O objetivo principal da campanha, né, visa as pessoas mais vulneráveis da cidade no período do inverno, né? Então a gente sabe da necessidade deles, né? E todo ano nós já fazemos essas campanhas do agasalho. Você comentou que todo ano existe essa campanha, mas desse ano, né, por conta da pandemia do coronavírus, vai ser de uma forma diferente. Como que acontece essa doação? Como que acontece também essa distribuição desses cobertores? Realmente, com o Covid, né, nós tivemos que mudar a nossa maneira de atuação de arrecadação nas campanhas do agasalho. Todo ano nós fazemos junto com nossos parceiros de forma tradicional. Devido ao Covid, nós optamos, né, atendendo os protocolos de saúde, essas coisas, então nós optamos por cobertores novos, né? Então a campanha está voltada aí na compra de cobertores novos para poder dar mais segurança aí na entrega para as famílias, né? E a distribuição, existe alguma forma de cadastro para as famílias que irão receber esses cobertores? Nós trabalhamos com todas as pessoas do município, né? Então, independente de ser só da família Rugby, a gente também trabalhamos junto com essas pessoas. Então, nós temos já assim, algum cadastro das famílias que têm mais necessidades dentro do Rugby, mas nós temos também a parceria aí com algumas entidades, como a Fênix, por exemplo. Valdir, só para fechar, quais são os locais de entrega dessas doações de cobertores e novos agasalhos? Atualmente nós estamos com 3 pontos na cidade, né? Que é o Auto Shopping, que fica na Avenida Siqueira Campos. Nós temos o grupo Intervale, que é um grupo do imobiliário. E nós temos o depósito de material de construção, o Biguete, que é nosso parceiro também. E estamos trabalhando aí com uma parceria nos condomínios da cidade também. A campanha já começou, nós estamos colocando nossas caixas de arrecadação e vai até o final de julho. Muito legal. O senhor quer fazer um convite para o pessoal de casa participar dessa campanha, que é importantíssima? Sim, com certeza, né, pessoal? Vamos colaborar aí. Nós sabemos das dificuldades das pessoas vulneráveis na cidade. O inverno, esse ano, parece que começou bem forte, né? Então, a colaboração nossa é muito gratificante. A gente saber tá ajudando essas pessoas nessas horas difíceis, né? Principalmente agora com a Covid, nós já tivemos outras campanhas de arrecadação, mas o frio afeta muito as pessoas vulneráveis na nossa cidade. Eu agradeço aí a colaboração de todos e conto com todos vocês. A gente que agradece, então fica as informações, até o dia 30 de julho pode ser doado esses novos cobertores e esses novos agasalhos. Para mais informações é possível acessar nas comunicações oficiais, é só pesquisar o Facebook, Instagram, Jacareí Rugby, uma ótima ajuda para as pessoas que estão necessitando de cobertores e agasalhos para se protegerem nesse frio. Volto com vocês aí no estúdio, Leilane. Friozinho chegou, hora de ajudar, né? Claro, quem pode nesse momento tão difícil também para todo mundo, economicamente falando. Então, quem puder participar aí dessas campanhas para arrecadar agasalho, cobertor, com certeza vai fazer a diferença na vida de alguém. A gente agora volta para finalizar nossa conversa com o Renato Coelho, que é professor de cinema e audiovisual. Renato, aqui em Jacareí a gente tem o Cineclube, a gente tem alguns festivais que acontecem justamente para promover. É importante que nós, enquanto sociedade civil e também o poder público, promova ações justamente para difundir o cinema brasileiro? Se o Renato me ouve? Me ouve? Cortou um pouquinho, Leilane. Vamos voltar então da pergunta. Eu estava comentando que a gente tem aqui em Jacareí o Cineclube, né, que promove justamente essa interação do pessoal, da população com o cinema, mas também é preciso, né, que nós, enquanto sociedade civil, façamos ações e também o poder público tenha essa iniciativa de promover, para levar cultura, para levar o cinema de forma mais acessível para toda a população? Eu acho fundamental, acho que tanto
o poder público, né, seja municipal, estadual, federal. Eu acho que esse trabalho, como você ressaltou, nas cidades, né, ele é fundamental com o público que muitas vezes não tem acesso, né, sobretudo aos filmes que não estão, muitas vezes, na televisão aberta, nas salas de cinema. A gente ressaltou aqui que o ingresso de cinema, né, das salas comerciais, ele é bastante não acessível, né? Então acho que é fundamental e que a sociedade civil se organize também, né, em ações, cineclubes, festivais de cinema, né? Acho que é isso, esse trabalho de formiguinha, né, das pessoas que fazem cultura e que fazem cinema, né, ele tem que ser muito valorizado, porque nem, né, ele é um trabalho que as pessoas muitas vezes fazem por paixão, né, até paralelamente às suas atividades assim principais. Então acho que é muito fundamental, sim, que a gente mantenha essa chama acesa, né, do cinema e da cultura brasileira. Que cultura é educação, é economia, é saúde física e emocional, né? Tem toda uma relação. Agora, para a gente finalizar, quem está assistindo a gente tem vontade de estudar cinema, tem uma dica aí, uma dica para a pessoa começar? Olha, o que a gente fala muito, né, sobre cinema, quer dizer, estudar cinema, a pessoa que vai estudar cinema, ela quer muito já fazer filmes, né, produzir, ela tem muito esse ímpeto. O que acaba sendo mais complicado é que o cinema é uma forma de atividade coletiva, então você tem que conhecer as pessoas com quem você vai atuar. Por mais que a gente assista muitos filmes em casa, leia muito sobre cinema e seja uma bíblia cinematográfica, é difícil entrar nesse meio e você tem que conhecer outras pessoas para trabalhar junto, que estejam começando como quem quer começar, né, também. Então, o que eu recomendaria são cursos. Assim, hoje a gente tem muitos cursos legais, principalmente agora com a pandemia, rolando de maneira remota, né? Primeiro, conhecer sobre história do cinema, sobre linguagem, né? E aí, a partir daí, conhecer também as diferentes atividades e áreas que se pode trabalhar no cinema e no audiovisual. E aí, se a pessoa de fato gostar e se isso for o que ela quer fazer da vida dela, que faça uma faculdade de cinema ou algum curso técnico ou mesmo um curso livre que possa dar né, esses conhecimentos. Mas uma faculdade de cinema é bem interessante por ter, né, esses 4 anos e uma formação mais global e, sobretudo, para conhecer lá os colegas com quem você vai acabar conseguindo trabalhar, fazer os primeiros filmes, né? Então, recomendaria esse caminho. Renato, agradeço demais sua participação aqui com a gente, né? Abrir um espaço na agenda, né? Explicar para a gente essa trajetória, essa importância do cinema para a nossa vida. Agradeço demais e, claro, viva o cinema brasileiro. A gente que agradece, enfim, fico extremamente feliz de poder falar sobre cinema brasileiro. Eu sou um apaixonado pelo cinema, mas sobretudo pelo cinema brasileiro, assim, é a minha grande paixão. Então agradeço demais essa oportunidade, o espaço também, e viva o cinema brasileiro. Até uma próxima oportunidade, então, para a gente voltar a falar desse tema que é tão importante para nós enquanto sociedade. Até mais. Até, Leilane. Obrigado. A gente que agradece. E lembrando, claro, de mandar um abraço para o pessoal do Cineclube aqui de Jacareí, que nesse momento de pandemia tem feito um trabalho alternativo, mas sem dúvida nenhuma é essencial para que o jacareiense conheça as produções locais, regionais e tenha esse contato com a cultura que é essencial para a nossa sobrevivência. E um último aviso, hoje a Prefeitura de Jacareí, por meio das Secretarias de Saúde e Assistência Social, está aplicando a vacina contra o vírus da influenza, que é o H1N1, em moradores em situação de rua. Os assistidos são encaminhados para vacinação pelas equipes de abordagem social que circulam por toda a cidade oferecendo serviços de assistência. Bom Dia fica por aqui, ao meio-dia você confere a reprise desta edição e, claro, pode acompanhar todo o nosso conteúdo por meio das nossas redes sociais. Um bom final de semana para você, se cuide e até segunda-feira. Tchau!